Sabe aquela sensação de se auto-sabotar? Pois é algo que muita gente conhece bem. A vontade de mudar tá ali, mas por que será que é tão fácil cair de novo nas mesmas armadilhas, naquele ciclo vicioso de distrações? Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como a autodisciplina funciona e por que, nossa, tantas vezes parece que é uma luta interna contra a gente mesmo. A grande pergunta é essa, né? Por que a gente faz isso? Porque, mesmo sabendo o que precisa ser feito, muitas vezes a escolha que a gente toma acaba nos afastando dos nossos próprios objetivos. A resposta, ao que tudo indica, está na programação do nosso cérebro. E o centro do problema parece ser essa busca constante pelo que o Guto Galamba chama de dopamina barata. Sabe, aquelas recompensas super rápidas e fáceis, que dão aquela sensação momentânea de prazer, mas que no final das contas não levam a lugar nenhum. E aqui estão os 5 principais refúgios que a gente costuma usar para escapar do desconforto: álcool, comida, sexo, o celular e a televisão. É só pensar num dia estressante e a mente logo sugere uma cervejinha. Bateu o cansaço e uma maratona na Netflix parece ser a única saída. É um padrão que pode manter a gente preso no mesmo lugar. Agora, o porquê por trás desse comportamento todo é fascinante. Parece que não é uma falha de caráter, não. É mais um conflito de programação. É que o software do nosso cérebro é, digamos, antigo. Ele foi projetado para um mundo que simplesmente não existe mais. Pensa só nessa diferença. O cérebro humano evoluiu num mundo onde a prioridade máxima era a sobrevivência, e a energia era uma coisa rara, escassa. Então, o objetivo principal era conservar cada caloria. Hoje o mundo é de conforto e abundância. Mas o cérebro continua com a mesma diretriz lá de trás, economizar energia. É por isso que ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. E quem é que assume o comando quando não existe uma direção clara? O sistema límbico. Pensa nele como um piloto automático ancestral do cérebro, com só 2 ordens bem simples: buscar prazer e fugir da dor. É ele, essa força, que está por trás dos nossos impulsos mais básicos. E essa citação do Guto Galamba ilustra isso perfeitamente. Quando o cérebro não tem uma visão clara do futuro, ou seja, um objetivo pelo qual vale a pena gastar energia, ele entra nesse modo padrão do sistema límbico e diz: descansa, come uma pizza, fica deitado, não vai treinar. E por quê? Porque ele está programado para conservar energia a qualquer custo. Mas ok, como essa teoria toda funciona na prática, sob pressão extrema? A jornada do próprio Guto Galamba oferece um exemplo muito real de como uma crise pode sim se tornar um grande ponto de virada. Olha só a história. Em 2020, um ciclone bomba destruiu a casa dele bem no dia de um lançamento importante. Nos anos seguintes, ele chegou no fundo do poço, pagando aluguel com cartão de crédito. Mas aí, na virada para 2023, uma única decisão mudou tudo. Foi o começo de 279 lives consecutivas que literalmente reconstruíram a carreira dele. E isso nos leva a um ponto crucial. A crise não constrói o caráter de ninguém, ela revela. O que aconteceu com o Guto foi um evento externo, mas a forma como ele respondeu àquela adversidade foi o que de fato definiu o futuro dele. E aqui está a lição central de tudo isso. O que importa é como se reage. Eventos externos, como um ciclone ou uma crise, podem ser incontroláveis, a gente sabe, mas a reação, a escolha de como seguir em frente, essa sim está sob nosso controle. Certo. Então, se a gente já entendeu o problema e viu um exemplo de superação, a questão agora é a parte prática. Qual é o método? Como é que se sai dessa armadilha para criar um novo caminho? A proposta é um framework de 4 passos para reprogramar a mente. Primeiro, definir o porquê verdadeiro. Segundo, criar um futuro vívido. Terceiro, focar na decisão e não na renúncia. E quarto e último, viver por princípios que são inegociáveis. Vamos olhar cada um deles de perto. O primeiro passo exige uma honestidade brutal. Qual é a motivação real por trás de uma meta? O Guto explica que, geralmente, o motivo verdadeiro não é aquele bonito ou politicamente correto. Ele dá um exemplo forte. Em pesquisas anônimas, mulheres não diziam que queriam emagrecer por saúde, mas sim para voltar a transar de luz acesa. O cérebro precisa de um objetivo assim, honesto, para se esforçar de verdade. O segundo passo é dar para o cérebro aquela visão clara, que a gente já falou. Não basta um objetivo vago, tipo, quero uma casa nova. A visualização precisa de detalhes. Quantos quartos vai ter? Quem vai estar no primeiro churrasco? Qual música vai estar tocando? A ideia é tornar um futuro tão real, mas tão real, que o cérebro entenda que aquele esforço todo vale a pena. Agora, aqui tem uma mudança de mentalidade que é fundamental.
Em vez de focar no que se está renunciando, o que sempre soa como um sacrifício, né? O foco muda para o que se está decidindo alcançar. A decisão foca no ganho, naquilo que está sendo construído. É uma escolha que empodera, ao invés de limitar. E por fim, o quarto passo: construir uma bússola interna. Ter princípios inegociáveis simplifica demais a tomada de decisões. O Guto, por exemplo, vive por 4: Deus, honra, lealdade e coragem. Tudo que ele faz passa por esse filtro, o que acaba criando consistência e muita clareza. Mas olha, é importante ter expectativas realistas. Como o próprio Guto avisa, a mudança não é fácil. Ele diz: antes de melhorar, vai ficar pior, segure a onda. O cérebro vai lutar contra a nova rotina no começo, mas é preciso persistir até que ele entenda que o novo caminho é, na verdade, mais eficiente. Então, a gente chega ao ponto central. O cérebro não está quebrado, ele não é o nosso inimigo. Ele é uma máquina de sobrevivência antiga e poderosa que está simplesmente esperando por uma missão clara, um propósito pelo qual vale a pena lutar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se o cérebro está apenas esperando por uma missão, que missão vale a pena? Qual é aquele futuro vívido que pode dar a ele a direção que ele tanto precisa?